Próxima mensagem. A empatia nos leva naturalmente à compaixão. Isso acontece, pois, ao se colocar verdadeiramente no lugar do outro, ao abandonar os seus julgamentos e olhar a situação a partir dos olhos do observador, você consegue compreender que, partindo dos princípios que o outro está partindo, faz sentido ele pensar e agir da forma que pensa e age. E quando você tem essa clareza, por mais que você não concorde com a forma de pensar do outro, você consegue acolher as diferenças com compaixão. Quando duas pessoas discordam, elas ficam tentando convencer a outra de que elas estão certas, né? Mas antes de partir para esse conflito, elas deveriam perguntar se estão vendo a mesma coisa. Só isso já poderia resolver muitas situações. Não tem aquela velha frase de que o ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto? Então, se eu discordo de alguém, primeiro eu preciso ir até o ponto em que ela está, para eu ter a mesma vista que ela. E aí sim, a gente pode começar a conversar. Se eu identificar que existe algo que ela não está vendo e do meu ponto ela veria, eu posso gentilmente convidá-la para que venha até o meu ponto e consiga ver o que eu estou vendo. De uma forma ou de outra, não significa que ao me colocar no ponto da outra pessoa, necessariamente eu vou concordar com ela, mas pelo menos eu vou entender como ela se sente. E entendendo como ela se sente, eu poderei, ainda que discordando, sentir compaixão. Esse movimento de me dirigir até o ponto do outro, ou em outras palavras, né, me colocar no lugar do outro, é que é a empatia. E se eu tiver empatia com precisão, eu vou alcançar a compaixão. Essa que é a grande dificuldade, né, ter precisão na empatia. Porque para me colocar verdadeiramente no lugar do outro, eu preciso abandonar os julgamentos. E esse é talvez um dos maiores obstáculos, um dos maiores desafios ao nosso avanço espiritual. Próxima mensagem. Quanto mais você entrar para dentro de si, quanto mais se autoconhecer, mais irá encontrar a luz que habita em você. E ao reconhecer a luz em si, ao se curar das ilusões do ego, você começa a enxergar a luz no outro. E é a partir dessa consciência que, independentemente do que o outro faça, a compaixão passa a ser a sua resposta natural. Essa está totalmente ligada com aquela mensagem anterior em que a gente falou sobre a imagem, né? A diferença entre parecer e ser. Quem é que dentro de nós está preocupado com a imagem, sobre como ser visto, sobre pertencer ao grupo, sobre agradar alguém, ou pior, sobre ser melhor do que alguém? Quem é? Exatamente, o ego. O ego é aquele que quer atender às demandas externas, enquanto Deus fala conosco de dentro para fora, né? Quanto menos governada pelo ego for a nossa vida, mais olharemos para dentro. Quanto mais olharmos para dentro, mais próximos estaremos de enxergar a nossa própria luz, e todos nós temos essa luz, mas ninguém vai encontrar essa luz dentro de nós. Cada um é que vai encontrar a sua, né? É claro que um terapeuta pode ajudar, um coach, um sacerdote de alguma religião, ajudar pode, mas é a responsabilidade de cada um é que terá que se responsabilizar por essa busca. Não é fácil, mas é um processo libertador. É libertador por dois motivos. O principal é realmente reconhecer a própria luz. O segundo é abrir mão do esforço em manter a imagem, o esforço que é feito para sustentar uma imagem. Nossa, não tem nada mais em vão do que se esforçar em sustentar a imagem daquilo que não se é. Mas essa sabotagem, ela pode estar em nós de um jeito mais sutil do que pode parecer. Ela pode ser inconsciente. Quando é consciente, e o meu foco é manter a imagem, eu estou enganando os outros. Quando é inconsciente, e eu acho que estou focando em ser, mas no fundo só estou focando em parecer, eu estarei enganando a mim mesmo. São aquelas situações em que nós somos incongruentes, em que falamos uma coisa, mas fazemos outra. A gente falou um pouco mais detalhadamente sobre isso na mensagem do dia 22 de maio, para quem quiser ver com mais detalhes, mas na mensagem eu trouxe os seguintes exemplos, né? Eu creio ser ético, mas eu não ajo eticamente. Eu creio ser profissional, mas no exercício da liderança eu tomo decisões pessoais em detrimento de pessoas que não são próximas a mim. Eu digo que não entendo como pessoas agem com preconceito ou pré-julgamento, mas eu julgo as pessoas. Falo em igualdade, mas repilo pessoas que pensam diferente de mim.
Afirmo que sou cristão, mas não me incomodo de causar prejuízo a outrem. Sou visto como quem ajuda as pessoas, mas eu só ajudo quem eu gosto ou quando eu tenho alguma vantagem por ajudar. Enfim, esses são exemplos de situações em que eu estou caminhando inconscientemente para o lado contrário ao que eu gostaria. E o processo do autoconhecimento, ele não é fácil, muito menos agradável no começo, né? Porque ainda que depois de um tempo, ele passa a ser libertador. No começo ele é desagradável, depois você não consegue parar esse processo, justamente por ser libertador. E aqui está um bom exemplo, né? Porque se eu ajo dessas formas de maneira inconsciente, em algum momento eu vou tomar consciência. E isso vai doer bastante. Por isso que quem estiver disposto a fazer esse mergulho no autoconhecimento deve estar preparado para praticar o auto-perdão, porque vai ser necessário. Pois bem, se eu me autoconhecer e perceber que, por mais bem intencionado que eu estivesse, eu cometi vários erros, e apesar dos erros eu tenho uma luz interior, e mesmo tendo luz interior eu não estou livre de errar, então eu vou começar a entender que, por mais que o outro esteja errando, ele tem uma luz interior e talvez ainda não tenha encontrado. Isso faz eu parar de deduzir que ele tem consciência de tudo e que errou intencionalmente, porque eu mesmo não tinha nem consciência nem intenção dos meus próprios erros. E é assim que o julgamento dará lugar à compaixão. Ressalva importante: para quem aceitar que pode estar cometendo erros inconscientes e que esses erros podem estar fazendo com que você seja o oposto do que quer ser, um bom caminho para tomar consciência disso tudo, que está inconsciente, é ouvir os outros. Oi? Sim, ouvir os outros. As reclamações que fazem sobre você, as sugestões de mudança de comportamento que dão para você, até mesmo as reações que as pessoas têm de resistência a você ou às suas atitudes. Eita, Caio, agora eu não entendi nada. Porque na segunda mensagem você disse que a gente não deveria ouvir a opinião dos outros. Não foi isso que eu disse. Eu disse que não se deve levar o que os outros dizem como uma verdade absoluta. Eu disse que é preciso se ter uma análise crítica da opinião dos outros sobre você. Ora, como você poderia ter uma análise crítica sem ouvir, não é? O que aquela mensagem disse foi para não se abalar ao ouvir a opinião do outro sobre você, e não para ignorar a opinião do outro. Então, se naquela mensagem o recado foi não se abale, talvez aqui, mais do que não desconsidere a opinião do outro, quando chegar, né, se você recebe a opinião do outro, não desconsidere, mais do que não desconsiderar, procure a opinião das pessoas que te importam, mas com ouvido investigativo, de quem sabe que comete erros inconscientes e se propõe, ainda assim, a ser melhor a cada dia.